Bem-vindo ao canal de Estudante do Áudio. Para aquele que está aqui pela primeira vez, o meu nome é Jorge Esteves, produtor musical e estudante de áudio há 34 anos, e a finalidade desse canal é compartilhar a experiência que eu tive e tenho com áudio com todo aquele que estuda ou trabalha na produção musical. E como não é novidade, esse canal é dirigido por você. E sendo assim, atendendo aos pedidos dos inscritos, hoje nós vamos falar sobre uma pergunta, uma dúvida que me tiveram sobre a real necessidade da mixagem dentro do âmbito da produção musical. O que na verdade esse estudo de hoje será mais um bate-papo técnico para sanar essas dúvidas que estão existindo. Mas antes de iniciar, eu sempre gosto de expressar toda a minha gratidão a você da família do áudio, que tem me prestigiado com apoio e amizade através dos e-mails, através dos comentários e principalmente aí através do like, que demonstra que eu estou no caminho certo dos estudos, apesar de não ser um professor, e principalmente pela paciência com a minha deficiência na fala. A toda a família do áudio, meu eterno muito obrigado. Mas antes de entrarmos no foco do assunto, vamos então à pergunta do inscrito. Jorge, por que ao mixar nós não podemos simplesmente lá o som tá bom das peças que estão dentro lá do projeto, eu chego ali, acerto o volume de cada peça e faço a masterização, daquele volume padrão do mercado do áudio? Não poderia ser feito assim? Para que tem que botar compressor? Para que eu tenho que equalizar? Se às vezes o som que está ali está bonito. Olha, senhores inscritos, a resposta para essa pergunta teria, na verdade, muitas vertentes, mas eu vou me ater apenas a alguns princípios básicos. Não vou nem entrar em tudo. Só com esses princípios básicos eu espero que eu responda a pergunta. E dentro desses princípios básicos eu vou começar pela dinâmica. E vou usar o Paint aqui para fazer um desenho para uma melhor compreensão didática e prática da coisa. Quando nós estamos gravando áudio, seja de um instrumento, seja de um vocal, é humanamente impossível para quem está executando aquela performance permanecer dentro de uma intensidade uniforme, o que também nem seria interessante, porque a música é movimento, é o movimento da música que causa o interesse dela. E dentro da própria música nós temos aqueles momentos, da estrofe, que é menos, o refrão já aumenta. Então vê que a dinâmica ela é importante, mas só que a dinâmica ordenada, é como numa parada militar. Tu vê que ali está todo em movimento, existe uma dinâmica, mas todos em uniforme. Então o que acontece? Eu vou fazer um desenho tosco, que eu não sou desenhista aqui. O camarada tá aqui cantando. Então ele vem lá, aí tem hora que ele sobe, esse espico, aí tem hora que ele permanece um pouquinho, aí grita aqui um pouquinho, grita aqui e vai. Qual é a finalidade de controle da dinâmica? Porque a dinâmica ela tem que ser uniforme, senão também ela fere a nossa audição, Se fica aquela coisa, aí grita, diminui. Você não tem que ter um controle de uma dinâmica que ela é gradativa, essa dinâmica. Ela aumenta dentro dos pontos de interesse. Então, o que nós usamos? Usamos a compressão aqui, justamente, não é para tirar a dinâmica, e sim para atenuar, Vem aqui, nessa parte, e diminui a dinâmica. Além da dinâmica, da parte de pico, também a parte que, às vezes, aqui ficou muito baixo. Então, o que acontece? O compressor vai aumentar um pouco essas áreas que estão mais baixas um pouquinho para criar uma harmonia de dinâmica, não ficar aquele morro, Vem aqui o vale, aí vem aquele morro lá em cima, aquele pico, aquela montanha, aí vem aqui a praia, aquele plano. Não pode existir, tem que ser uma coisa mais uniforme. Esse é um dos motivos que nós fazemos a edição de controle dessa dinâmica. Além disso, dentro da dinâmica, eu vejo que esse assunto é muito extenso. Aqui é só um áudio. Imagine aqui que isso aqui seja um vocal, aqui entrou um violão e o camarada está tocando aqui o violão. Aí chega aqui, ele vem, aqui ele aumenta, ele se empolga e vem, aqui ele vem devagar e vai. O que acontece? Nesses momentos de pico, o que vai acontecer? Vai ser mais alto do que o vocal nessa parte, não é isso? O pico vai esconder certas palavras que o cantor esteja ali dentro daquela mensagem naquele momento. É isso que vai ocorrer por causa desses picos. Então, mais uma vez, um motivo de controle da dinâmica é para que todas as peças toquem dentro do seu papel. Ou seja, há um controle de dinâmica para que, quando você junte elas, uma não fique querendo passar à frente. Isso aqui não é corrida de Fórmula 1. Então, aquele que está fazendo o papel principal tem que estar na frente ali, mas sem também ceder muito, porque o outro tem que aparecer fazendo o que é a base, a cobertura, a panela, o fundo. Então esse é o primeiro motivo da pergunta, a
dinâmica. E aqui também poderia ser feito que uma automação nessas áreas aqui, né? Fazia automação de volume, aqui abaixava, mas aí seria muito trabalhoso. Isso é para quem não tem nenhum contato, nenhum conhecimento técnico de um compressor. Então vai usar a técnica da automação, mas o compressor facilita porque faz isso de uma forma, como o próprio nome diz, automatizada. Um outro fator também que tem a ver dentro da captação do áudio é que, como nós sabemos, o som contém uma série de fatores em sua construção. Temos amplitude, e dentro dele também nós temos o que lá? A frequência, porque cada sinal de áudio pertence a uma banda de frequência. Ele nasce ali dentro daquela banda, né? Dentro daquele território. Um é carioca, outro é paraibano, o outro é baiano. Então, por exemplo, nós temos o contrabaixo. O contrabaixo, o que acontece? Aqui nessa banda de frequência, ele vem mais, que aqui é a parte o quê? Dos graves. E aqui mais para a parte dos médios, ele já vem mais suavizando, e lá no finalzinho ele quase não tem frequência. Ele funciona assim, numa gangorra descendo. Tem instrumento como o hi-hat, por exemplo, já é o inverso. Ele nasce aqui, não tem nenhum grave, aí cá na frente que começa a nascer as frequências realmente e morre. Quer dizer, já é subindo. Então, a banda de frequência aqui do contrabaixo pertence aos graves. Aqui já é as bandas dos agudos. Cada instrumento tem a sua área de atuação. Então, como eu falei, todo instrumento, toda peça, toda questão do áudio tem a sua frequência de congruência. Vamos supor que aqui nós temos uma voz, né, que a frequência está aqui, nessa banda aqui, né, que aqui seja de 20 a 20 kHz. E nessa área, é uma área que tem maior concentração de frequência ali, é a parte da tônica, é a parte forte do som. E aqui embaixo nós temos o violão que está também quase na mesma área. O que vai acontecer então aqui? Um vai mascarar o outro. Você vai querer ouvir a voz vai estar embaralhada no meio do som do violão, porque as frequências que são iguais, elas somam, não é isso? Então tá ali. 1 mais 1 vai ser 2 e não vai ser mais 1. E no áudio 1 tem que ser 1, não pode sair 2. Então, a não ser se for uma edição criativa, o que você vai ter que fazer? Através do equalizador, você vai chegar aqui, né? E vai fazer com o equalizador mudar um pouco, que essa tônica, essa parte maior, você vai diminuir mais para cá e vai aumentando mais para lá, tentando construir uma equalização que caiba ao vocal que está aqui embaixo, né, a voz que está aqui embaixo, para que um não mascare o outro, para que um não fique em competição com o outro, tomando um lugar do outro, que cada um tem que ter seu papel claro, que faz uma mixagem ser perfeita, é que você veja todos os objetos com clareza ali dentro. Estão ali de uma maneira que você vê que todos os instrumentos não estão harmoniosamente igual uma orquestra, trabalhando um pelo outro. Voltando ainda à frequência, vamos continuar. Veja que só aqui quantos itens já estou dizendo. Quando você capta o som, como se sabe, todo som pertence a uma banda de frequência. E você capta esse instrumento, esse vocal, dentro de um ambiente. E nós sabemos que a acústica daquele ambiente, o material que esteja ali dentro, se tiver muitos materiais de espuma, vai absorver esse som, essas frequências, diminuindo, mudando totalmente aquela tonalidade do som original, por causa dessa frequência. Então, às vezes, o som ele é assim, quando nós captamos, ele é quase igual, mas ele tem algumas variações. Então, há necessidade de quê? De você, através de equalizadores, subir aquela parte, para chegar essa parte mais para cá, para ficar igual a essa. Com o equalizador, você vai moldando, para que ela volte ao seu estado quase natural, por causa da acústica. Outro problema na captação, é que dentro da captação, o que acontece? Existe ali ar-condicionado, existe o PC que está trabalhando, existe aquele barulho chato, então existe ruído, e esse ruído não é bom para a mixagem. O áudio na mixagem ele tem que ser puro. Então, o que acontece? Então, aqui cá embaixo tem uma frequência que todo áudio, como eu falei, todo som possui uma casa de frequência que está aqui embaixo. Ele está baixo, mas você tem que chegar aqui o quê? Limpar isso aqui para que o som fique aqui, ó, só o som do violão e não do ruído do ambiente. Então, há necessidade de mais essa edição. Outro problema, quando você capta o áudio, então quer dizer, você está aqui com o microfone captando o áudio, que entra aqui aonde? Num preamp, que tem que ser amplificado esse sinal. Os preamps, o que acontece?
muitos deles colorem o som, porque ali, ao fazer toda a parte de construtiva do preamp, lógico que aquele material vai acabar por sabotar algumas frequências. Então, o que torna um preamp muito caro é aquele preamp que ele tem uma qualidade tão boa que ele não colore, ou seja, ele não altera aquela frequência. Então, é outro motivo também que acaba que, ao captar o áudio, o próprio interface, a própria mesa, passando pela mesa, por todo aquele mecanismo, acaba que há uma mudança. Como eu já disse, o áudio, por passar por um compressor, pelo simples fato de passar, você não está comprimindo, já há ali uma mudança tonal, já há uma mudança nas frequências, e aí, muitas vezes até na dinâmica, por o simples fato de passar ali por dentro. Além que eu poderia falar de cancelamento de fase, né? Porque às vezes você grava, por exemplo, uma esteira e bateria, que são os instrumentos que vão, por existir um certo atraso, acaba por um cancelar o outro. Não vou entrar mais no mérito de frequência não, senhores. Vou parar por aqui. Veja que só dessa parte, quanto eu já falei, se for falar só de frequência, da dinâmica eu poderia continuar falando. Aqui da parte de equalização, a mesma coisa. Para que mixar? Outra coisa, quando nós gravamos, às vezes nós gravamos o ambiente na mesma sala, mas aquela sala ela é seca demais, ou ela não é boa para aquilo que o projeto pede. O projeto pede, por exemplo, um som ao vivo, o projeto pede um clube, ou pede que o ouvinte esteja de frente para a banda. Então, há necessidade de uma reverberação extra para fazer a cola entre todos os objetos. E nós sabemos que o reverb, existe um reverb propício ao violão, um reverb propício ao piano. Cada instrumento ele tem um lugar certo para que o som alcance a sua maturidade, a sua plena sonoridade. Isso também já foi assunto já exposto aqui. Então você às vezes artificialmente traz isso, e às vezes você usa um rum numa voz, usa um hall no piano, e no final você vai botar o quê? Um rum. Você bota um plate na voz e no final você vai usar um rum para quê? Colar todos esses ambientes a um só. Mais outra edição entrando aí, essa edição criativa. Não é à toa que a engenharia do áudio criou nesse processo de mixagem a parte de limpeza, a parte corretiva e a parte criativa. Tudo isso com a finalidade de assentar e criar toda uma atmosfera de uma melhor sonoridade para o ouvinte final. Olha, eu poderia continuar trazendo à tona muitas outras questões. Você vê que não para por aqui. Se eu for falar, eu vou ficar aqui 3 dias falando sobre o porquê. Então eu vou deixar a pergunta de novo para você. Existe uma real necessidade de fazer mixagem? Você acha que existe ou não? Depois de tudo que você viu aqui, e viu pouco, hein? Porque eu poderia continuar falando e olha que ia falar muito mesmo. Então termino agradecendo a toda a família do áudio. Espero que eu tenha sanado as dúvidas. Se eu sanei, deixa aí seu like, isso muito me deixa feliz. Então estou lhe esperando aqui para um próximo encontro. Agradeço hoje a sua presença e estamos lá no próximo encontro querendo Deus.